exaltado e glorificado seja a soberania do único que é digno, na sua glória, na sua grandeza, no seu poder e majestade. Que nós possamos sermos visitados pela gloriosa presença do nosso Criador. Eu irei falar um pouco sobre o nosso chamado. Dividirei esse estudo em duas partes. Falarei um pouco sobre o chamado na vida daqueles que recebem o chamado do Santo Espírito para pregar o Evangelho. Mas prepare aí o seu copo com água. No final, iremos abençoar esta água para participarmos juntos. Quando o Senhor faz um chamado para alguém, nesse caso, o chamado na nova aliança, ele é 100% espiritual. Na velha aliança, o nosso Criador chamou o homem. Na nova aliança, o Santo Espírito é que nos faz convite para a pregação do Evangelho. E o Santo Espírito nos convida para nos mostrar coisas grandiosas, para nos mostrar as maravilhas do reino. Na velha aliança, Abraão não compreendeu bem o chamado do Senhor e ele se transformou numa grande nação. Aqueles que recebem o chamado para a pregação do Evangelho na nova aliança devem multiplicar, se transformar em uma grande nação, ganhando almas para o reino, porém uma grande nação espiritual, não física, não carnal. Não multiplicarmos tesouros neste mundo, porque o nosso chamado pastoral, o chamado para aqueles que vão pregar o Evangelho na nova aliança, repliso, ele é 100% espiritual. Somos chamados para crescermos espiritualmente, para nos tornar uma grande nação espiritual. No livro de 1 Coríntios 7, Altíssimo Criador, exaltado seja a glória do teu poder, exaltado seja a grandeza da tua presença, meu Pai. Que possamos nos tornar uma grande nação espiritual para a glória do teu nome.
O apóstolo Paulo fala que 1 Coríntios 7, de 20 a 24, aqueles que foram chamados para a pregação do Evangelho devem ficar na posição em que foram chamados. E lá disse que nós não podemos nos tornar servos, escravos deste ou daquele ministério, nos tornarmos servos dos homens. Devemos viver 100% na dependência do nosso Criador. 100% na dependência do Santo Espírito. E se vivermos na dependência do Santo Espírito, no nosso viver diário, as bênçãos, embora na velha aliança, Deuteronômio 28, 6 a 8, cumprir-se-á em nossa vida. Seremos benditos ao sairmos, benditos ao entrarmos. Seremos uma bênção na vida das pessoas. Pouco adianta recebermos um chamado, um convite do Santo Espírito, irmos cursar teologia em uma seita, a qual o Senhor não ordenou que fôssemos, ou cursar teologia em algum ministério para ensinarmos certas inverdades. Eu já disse aqui no canal que o Santo Espírito é o maior professor que temos na nova aliança. Se os ministérios de teologia fossem dirigidos, orientados pelo Santo Espírito, eles não estariam ensinando para os formantes, os formados de teologia, tantas inverdades. Então não adianta irmos pastorear após recebermos o chamado neste ou naquele ministérios, os quais, quem sabe, o Senhor, nosso Criador, o Santo Espírito, não gostaria que estivéssemos evangelizando, pregando muitas inverdades. Muitos são aqueles que recebem o convite para pastorear, para pregar o Evangelho. Vão cursar teologia em uma seita e arruma alguém para estar do seu lado que o Senhor jamais gostaria que estivesse. Muitas vezes estas uniões
não dão certo, separam, arruma uma outra companheira. Tudo isso são as desobediências de recebermos o chamado, o convite para a proclamação do Santo Evangelho e procurarmos estar em uma posição que o Senhor não gostaria, não ordenou que estivéssemos. Então, cumpre-nos, ao recebermos o chamado para o Santo Evangelho, chamado 100% espiritual, devemos cumprir o nosso chamado em espírito, para a glória do Senhor. Muitas vezes, uma companhia para o homem não é nada mal, mas quem sabe o momento que estivermos passando na pregação do Evangelho é um momento impróprio para estarmos do lado de alguém. Todo líder, pastor, ao subir no altar para pregar o Evangelho, os desejos da carne devem ficar embaixo do altar. Porque aquele que nos chamou é santo, 100% espírito, e não podemos misturar os desejos da nossa carne com os desejos, com a vontade do Santo Espírito. Romanos 14, 7-9. Lá fala que não somos donos de nós mesmos. Quando recebemos um chamado para a pregação do Evangelho, nós não mandamos mais em nós. Não devemos procurar satisfazer os nossos desejos, a nossa vontade, porque não mandamos em nós mesmos. A palavra fala que fomos comprados, e aqueles que recebem o chamado para a pregação do Evangelho devem ter esta consciência que nós não mandamos mais em nós mesmos. Não podemos trilhar por caminhos que o Senhor não permite que trilhamos. Se unirmos em sociedades com pessoas que o Senhor jamais gostaria que estivéssemos ao lado destas pessoas, porque não mandamos em nós mesmos. Quando nós recebemos um chamado, quem manda em nós, em nossa vida, é o Senhor, que quer nos mostrar maravilhas muito mais grandes, maiores do que as coisas que estão aqui na terra. Então, aqueles que recebem um chamado
e vão cursar teologia em uma seita, vão evangelizar em uma seita, vão se unir a pessoas que o Senhor jamais gostaria que uníssemos. Estes perderam seu chamado. Estes queimaram o seu chamado. Espreguiçaram a oportunidade de estarmos no Espírito, fazendo os trabalhos que o Santo Espírito gostaria que fizéssemos. Então cumpre-nos, ao receber o chamado, permanecermos na posição em que nós fomos chamados. Se fomos chamados com alguém do nosso lado, então devemos permanecer ao lado desse alguém que o Senhor nos chamou. Quando a senhora foi chamada, tinha alguém do seu lado, na sua companhia. O Senhor, a senhora estava na companhia de alguém, então permaneça na companhia dessa pessoa. Se porventura esta pessoa que estava do nosso lado não quiser continuar a caminhada conosco, é só falar com o Senhor, é só clamar ao Senhor. Nada de dar um passo além para estar do lado de uma outra pessoa não permitida, que o Senhor não gostaria que estivesse ao nosso lado. O nosso chamado, ele é espiritual, 100% espiritual, nada carnal, nada material. Quando recebemos um chamado do Senhor, devemos permanecermos na posição, na dependência do Santo Espírito, na dependência do Senhor. Nada de trilharmos por caminhos que o Senhor não gostaria que trilhássemos, porque não somos donos de nós mesmos. A nossa vida agora pertence ao Senhor. Ele é que deve dirigir, guiar as nossas vidas. Então, para aqueles que receberam o chamado do Senhor, não queime o seu chamado, não atrapalhe o seu chamado por algumas migalhas em alguns ministérios, falando inverdades. Imagina, senhores, a grandeza do reino, as riquezas do reino, as grandezas que está preparado para os reis e sacerdotes que serão comprados dessa terra. Então não podemos nos tornar escravos deste ou daquele ministério por causa de uma migalha. Ao recebermos o chamado, devemos permanecermos na posição, na dependência do Senhor, porque Ele é que supre as nossas necessidades. Um exemplo na minha vida,
Eu poderia estar ministrando em algum ministério, a igreja lotada, mas jamais iria entender, saber que o Senhor iria abrir essa porta no YouTube para me pregar o Evangelho. Louvado seja Deus, jamais irei colocar na minha mente, no meu coração, que esta porta, que esse canal é meu. Aqui eu não faço a minha vontade. Vivo 100% na dependência do Senhor. Porque quando o Senhor parar de me usar, estou totalmente conscientizado, irei ser mais um. Quem sabe os senhores irão me encontrar em algum pagode, na porta de algum boteco, porque isso tem acontecido com aqueles os quais o Senhor pararam de usar. Então, meu amigo, o Senhor que recebeu um chamado, vamos ficar na dependência do Senhor, porque o Senhor é que supre as nossas necessidades. Não podemos nos tornar servo dos homens, porque os homens não estão visando o reino, estão visando apenas a vida material aqui nessa terra. Por isso o apóstolo Paulo fala que não podemos sermos escravizados pelos homens. Agora pegue aí o seu copo com água. Meu Pai, consagra a água desse homem e desta mulher, que aqueles que participarem desta água recebam bênçãos em abundância para a glória do teu santo nome. Vamos participar. Agora feche os seus olhos, põe as mãos no seu coração. Meu Pai, exaltado seja a glória do Cordeiro, exaltado seja a grandeza do Santo Espírito, exaltado seja a santidade do Senhor. Os líderes, meu Pai, que o Senhor chamou para pregar o Evangelho, que tenha assistido esses estudos, que o Senhor possa ser com eles. Visita, meu Pai, eles no seu trabalho, no seu ministério, que de maneiras alguma eles iam perder a sua salvação por algumas migalhas aqui nesta terra. Exaltado seja a glória do teu nome. Exaltado seja a glória do Cordeiro. Visita a vida desse homem, desta mulher, desta família, que nós possamos ser um instrumento nas tuas mãos para a glória do Santo Espírito. Senhor, te abençoe e te guarde, a você, todos que fazem parte do seu viver diário. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.